Todos sabem que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma figura extremamente polêmica por si só, e por isso, muitas vezes, quem está ao seu redor passa despercebido, como é o caso de sua esposa, a primeira-dama Melania Trump. E se você acha que Trump é o único polêmico nessa família, pense duas vezes. Melania tem sua própria coleção de polêmicas, desde ser chamada de interesseira, burra, até mesmo de criminosa. Ela tem uma história de vida extraordinária. E é sobre essa história que falaremos no vídeo de hoje. Melania viveu uma infância simples, mas com uma família muito unida. Seu pai era um mecânico e sua mãe era costureira e designer de moda. Eles a ensinaram um forte senso de trabalho duro e amor pela educação. Melania batalhou para entrar na escola de design e arquitetura e logo ficou conhecida em sua cidade por sua aparência marcante, mas com uma personalidade sempre reservada. Ex-colegas de faculdade de Melania dizem que ela era séria, mas tinha um humor afiado. E como colega de quarto, ela era limpa, organizada e adorava deixar o ambiente aconchegante. A Iugoslávia, porém, era pequena demais para Melania. Ela sonhava com um incrível lugar chamado América. Quando tinha 16 anos, enquanto estava encostada em uma cerca pensando na vida, Melania foi descoberta por um fotógrafo que viu imediatamente um potencial naquela garota de 1,80 m de altura, magra e de cabelos longos, e decidiu tirar algumas fotos. Apesar de sua timidez inicial, Melania concordou. As fotos ficaram ótimas e sua carreira de modelo decolou a partir dali. Ela começou a viajar pelo mundo como modelo e teve uma ótima carreira. Em 1992, Melania chega a Milão, ainda usando o nome Melania Knaves. Ela era ousada e até fez um ensaio onde interpretava uma fictícia presidente dos Estados Unidos. Mal sabia ela que décadas depois sua vida refletiria esse ensaio de maneira inesperada. Em meados dos anos 90, Melania realizou o sonho de mudar para a América, morando em Nova York, em um apartamento minúsculo, mas com grandes sonhos na bagagem. Ela conseguiu alguns ensaios fotográficos mais ousados e até se tornou o rosto da marca de cigarros Camel Lights. Apesar de ser um pouco mais velha do que a maioria das novas modelos, ela conseguiu se destacar por ser séria e focada. Mas é aqui que as coisas ficam um pouco nebulosas. Em 2016, a Associated Press alegou que Melania Trump pode ter violado leis de imigração quando chegou aos Estados Unidos em 1996. Em uma entrevista, Melania conta que chegou nos Estados Unidos em 1996 com um visto de turista e voava para a Eslovênia a cada poucos meses para carimbá-lo. Mas segundo a investigação, Melania pode ter começado a trabalhar como modelo antes de obter um visto de trabalho adequado, que por sinal é uma das principais reclamações de Trump em seu governo, pessoas que trabalham sem um visto de trabalho. As próprias palavras de Melania reforçam a ideia de que ela entrou no país com um visto de turista. Ela mencionou que precisava carimbar o visto regularmente, o que sugere que o visto que precisava ser renovado constantemente era o de turista. Mas o visto de turista não permite que alguém trabalhe nos Estados Unidos. Melania só conseguiu mudar o visto mais tarde, quando se candidatou ao visto EB-1, mais conhecido como visto Einstein. Para se qualificar, os candidatos devem apresentar provas de grandes conquistas ou atender a 3 dos 10 critérios específicos que demonstram excelência em sua área. Isso pode incluir cobertura na mídia, contribuições inovadoras ou trabalhos expostos em grandes exibições. O visto EB-1 costuma ser concedido para pessoas de alto nível, como vencedores do Oscar, medalhistas olímpicos, pesquisadores respeitados e executivos de destaque. Em 2001, Melania foi uma das apenas 5 eslovenas a conquistar esse prestigiado visto naquele ano. Mas de acordo com os registros, ela já havia sido paga por 10 trabalhos de modelo, ou seja, antes de seu visto de trabalho ser aprovado. Em outras palavras, ela estava trabalhando enquanto ainda tinha um visto de turista, o que tecnicamente era uma violação. Mas claro que apesar de nada disso ter sido oficialmente confirmado, os críticos de Melania adoram apontar esse fato para atacar diretamente seu marido. Staying true to herself.
Sua carreira nos anos 90 continuava crescendo, então veio o grande momento em 1998, quando Paolo Zampolli apresentou Melania a Donald Trump. Era uma semana de moda em Nova York, quando os dois se conheceram. Trump, com sua reputação de mulherengo, não conseguiu conquistar Melania imediatamente. Na verdade, Melania não deu seu número para ele quando ele pediu, pois viu que ele estava acompanhado de outra mulher. Donald, então, que não é bobo nem nada, entregou o número dele para ela e pediu para que ela ligasse de volta. Quando Melania conheceu Trump, o bilionário já havia sido casado 2 vezes. Sua primeira esposa, Ivana Trump, que adorava ser assunto da mídia, ficou casada com o bilionário até o começo dos anos 90. E se separaram após o escândalo do caso de Donald, com a modelo Marla Maples vir à tona. Apesar disso, Ivana e Donald permaneceram amigos e se apoiavam durante todos esses anos. Donald se casou com Marla Maples em 1993, mas segundo o Insider, eles finalizaram o divórcio 6 anos depois. Melania e Donald se casaram em 2005 e ela se tornou madrasta dos 4 filhos de Trump. Melania, na verdade, é apenas 7 anos mais velha que o filho mais velho de Trump, Donald Jr., ou seja, não há uma grande diferença de idade entre eles. Em 2006, apenas 1 ano após o casamento, Melania deu à luz ao filho do casal, Barron, e no mesmo ano se tornou cidadã americana através do visto Einstein, que havia conquistado anteriormente. Agora, como cidadã americana, Melania tinha o direito de patrocinar a imigração de seus pais, Victor e Amalia Knaves, que foram oficialmente naturalizados como cidadãos dos Estados Unidos em 2018. Mas o engraçado disso tudo é que Donald Trump também critica bastante esse tipo de visto para familiares. Uma de suas propostas de campanha era justamente acabar com a possibilidade de pessoas que possuem cidadania americana poderem patrocinar visto para familiares de outras nacionalidades, o mesmo visto que permitiu que seu sogro e sogra se tornassem cidadãos do país. E com tudo isso dito, pode parecer que Melania sempre teve muita sorte na vida, e pode até ser verdade, mas assim que ela se mudou para a Casa Branca após a posse de Trump, sua sorte não foi o suficiente para impedir que a mídia examinasse e criticasse cada passo seu como nunca antes. Tudo o que Melania fazia era motivo de críticas. Para os liberais, ela é vista como uma figura digna de pena, mesmo com sua passagem pela Casa Branca marcada por uma presença notavelmente discreta. Para os críticos, Melania é uma prisioneira de sua própria escolha. E nem vamos começar a falar das teorias da conspiração sobre ela ter uma sósia ou das críticas ao seu guarda-roupa extravagante, como um casaco da Dolce & Gabbana de $51 mil que chocou muita gente e foi motivo de falatório por meses. Ou quando a autora Mary Jordan afirmou em seu livro que Melania usou vários truques para renegociar seu acordo pré-nupcial. Segundo ela, o motivo de Melania ter adiado tanto a sua mudança para Washington, D.C. após a eleição de seu marido foi porque ela queria um acordo pré-nupcial melhor. Quando Trump venceu as primeiras eleições, ao invés de se mudar com o marido para a capital do país, Melania continuou morando na cobertura de $100 milhões no centro de Manhattan. Segundo o Washington Post, a justificativa inicial foi que ela não queria que o filho, então com 10 anos, tivesse que trocar de escola no meio do ano. Mas segundo o livro The Art of Her Deal, The Untold Story of Melania Trump, a jornalista Mary Jordan afirmou que Melania só ficou em Nova York porque queria renegociar o acordo pré-nupcial. A verdade é que Melania, extremamente reservada, nunca havia assinado para ser primeira-dama, e o acordo existente não dava conta da nova realidade. Ela teria então renegociado o contrato conforme seu gosto e teria incluído mais garantias para seu filho Barron, como participação nos negócios da família e uma herança maior, assim como os 3 filhos mais velhos de Trump. Melania finalmente se mudou oficialmente para a Casa Branca em junho de 2017. Mas lembrando que isso são apenas especulações, a verdade é que desde que Trump anunciou sua candidatura, absolutamente tudo sobre ele virou motivo de críticas e chacotas na mídia, que claramente é de esquerda, e Trump se candidatou em um partido de direita, então o conflito seria inevitável.
automaticamente todos que tivessem relacionados ao Trump teriam sua vida feita de espetáculo na mídia, que muitas vezes pode ser injusta e cruel. E sim, é um fato que Melania é muito mais jovem que Donald, muito mais bonita, e isso automaticamente levanta suspeitas de que ela estaria casada apenas por interesse. Mas a esse ponto, eu acho que podemos combinar que Melania não precisa mais de Donald para absolutamente nada. Ela tem sua própria fortuna, tem seu filho, ainda colhe os frutos de sua carreira bem-sucedida como modelo e teve a oportunidade de lançar sua própria linha de relógios e joias que ela mesma desenha. Mas para a mídia, tudo o que Melania fizer será motivo de críticas negativas. Até mesmo seu sotaque é muitas vezes motivo de chacota, mesmo ela falando vários idiomas, como francês, sérvio, alemão, italiano, além do inglês e da sua língua materna, coisa que nem 1% dos americanos sabe o que significa. Em 2017, Melania teve que enfrentar os tabloides por conta de fake news a seu respeito e acabou ganhando a batalha judicial. Ela declarou que jamais esperava que a mídia fosse tão desonesta e cruel. Segundo o USA Today, Melania processou em 2016 as empresas responsáveis pelo Daily Mail Online, depois que o site alegou que as agências de modelo com as quais ela trabalhou em Milão e Nova York também operavam como agências de acompanhantes de luxo. Até então, nenhuma primeira-dama tinha processado por difamação, um tipo de ação que é notoriamente difícil de vencer, principalmente para figuras públicas. De acordo com The Guardian, Melania acabou fazendo um acordo com a empresa de mídia e, embora tenha recebido muito menos do que os 150 milhões pedidos, ela enfrentou e venceu a batalha, recebendo milhões de dólares e uma retratação pública. Mas esse foi apenas um dos exemplos de como Melania tem enfrentado a crueldade da mídia ao longo desses anos. Em comparação, você pouquíssimo vê comentários semelhantes a respeito de Michelle Obama, por exemplo, que é parceira dos canais de mídia, e ao longo dos anos, vários amigos de infância de Melania vieram a público em sua defesa. Stephanie Winston compartilhou que muitas pessoas enxergam Melania como um contraponto a Donald Trump, dando a impressão de que ela é uma refém esperando ser libertada, mas esse não é o caso. A verdade é que Melania conhece e apoia Donald e seus pontos de vista, mesmo que esses sejam diferentes dos seus. Melania já declarou várias vezes que ela é sua própria pessoa e que, apesar de discordar de Donald e fazer questão de deixar clara sua opinião, ela o respeita e o apoia. Segundo Melania, duas pessoas não precisam serem iguais para se amarem e se respeitarem. Ela recebe muitas críticas por estar ausente em várias aparições públicas e se manter discreta na maior parte do tempo em relação à política, mas ela rebateu dizendo: "Eu sempre serei fiel a mim mesma e verdadeira com vocês, não importa o que a oposição esteja dizendo sobre mim. É uma honra e um grande prazer estar aqui diante de vocês como primeira-dama dos Estados Unidos." Melania prefere manter sua influência de forma discreta. Ela apoia diversas causas humanitárias, é embaixadora da boa vontade da Cruz Vermelha Americana e participante ativa da Semana de Prevenção ao Abuso Infantil. Ela criou uma campanha chamada Be Best, criada para incentivar o bem-estar infantil, e presenteou as organizações anfitriãs com mantas para bebês, bolsas de fraldas e ursos de pelúcia. E faz viagens internacionais solo, visitando países africanos com o objetivo de destacar programas que melhoram a saúde e a educação infantil. Além de visitar hospitais e escolas, ela também dedica tempo a atividades culturais, tudo isso de forma discreta e elegante, sem dar muitas opiniões políticas nem ter ambições nesse sentido. Melania afirma que prefere não se posicionar politicamente em público, pois isso é papel do marido, mas garante que é muito politizada em sua vida privada. Depois de 30 anos de altos e baixos, desde sua chegada a Nova York como modelo até se tornar primeira-dama, a história de Melania é realmente extraordinária. Parece um sonho americano que vemos nos filmes, só que com alguns toques de pesadelo ao longo do caminho. E por mais surreal que possa parecer, uma coisa é inegável. A ascensão de Melania Trump da Iugoslávia a Washington, D.C., é uma das histórias de sucesso mais impressionantes dos Estados Unidos.
Agora me conta aí se você já conhecia a história de Melania Trump e o que você acha da primeira-dama dos Estados Unidos. Não esquece, claro, de deixar o seu like no vídeo e te convido a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.